vai aparecer tudo isso. Shabbat Shalom, começando hoje, né, novamente o nosso curso Fundamentos da Fé Judaico-Messiânica, continuando a aula do Shabbat passado, né, o que a Kabbalah judaica pura tem a dizer sobre a divindade do Mashiach. Vai colocando aqui, ó, eu tô acompanhando aqui no celular. Vai colocando o nome de vocês, onde vocês estão, quem quiser colocar, fala de onde vocês são. Se o áudio tá bom. Isso, vai colocando se o áudio tá bom. Sempre é bom a gente saber, a gente tem um feedback, né, de vocês sobre como está acontecendo. Já que a gente está transmitindo pelo... Vai colocando aqui, ó. A gente está transmitindo pelo Face, então a gente faz se comunicando pelos comentários. E se tiverem alguma dúvida, quiserem saber de alguma coisa, tiverem alguma observação a fazer, coloca também que eu estou acompanhando aqui, tá? Estou acompanhando com vocês. Resumindo um pouquinho da aula anterior, né? A Elohut do Mashiach revelada pelas antigas tradições cabalistas. A gente falou sobre a questão da Kabbalah, falou sobre a Kabbalah pura, sobre a Kabbalah judaica, que é uma Kabbalah que não é maculada, né, pelo esoterismo, mas quer dizer em hebraico receber, né, recebimento, e tem o objetivo de nos ensinar a receber, nos ensinar a receber do Eterno tudo aquilo que Ele já emanou para a gente antes do início do mundo material, tudo aquilo que Ele quer nos dar e que na verdade não é Ele que não está nos dando, Ele já nos deu, mas somos nós que não sabemos receber as bênçãos infinitas que o Eterno já colocou aqui, que nós precisamos apenas trazer para o mundo material. Porque como ele está fora do tempo, né? Ele enxerga o tempo de vários ângulos. Então ele sabia tudo aquilo que a gente ia precisar no dia de hoje. E já lá no início, quando ele criou os universos materiais, ele já emanou tudo isso. Explica aquilo que Yeshua falou: quando orardes, crede que recebestes, e vos será feito. Estou vendo que tem 6 pessoas assistindo. Muito obrigada, gente, por estar assistindo, né? Esse é o estudo Fundamentos da Fé Judaico-Messiânica e Nazarena. E nós estamos falando sobre a divindade, a Elohut de Mashiach, e o que a Kabbalah, né, a antiga tradição cabalista, ou a Kabbalah pura, né, a Kabbalah judaica, fala sobre essa questão, porque através da Kabbalah nós podemos ter várias revelações, vários insights em relação à pessoa de Mashiach. Lembrando que a Kabbalah é muito simbólica, então é necessário ter um conhecimento profundo da Torá, conhecimento do Brit Hadashah, conhecimento do Tanar, para se estudar Kabbalah, porque tudo, absolutamente tudo que a gente estuda, deve ser filtrado pela Torá. Essa é uma questão muito importante, gente, principalmente em tempos de internet, em que chega à nossa mente assim muita coisa, muitos ensinamentos, muitos ensinamentos diferentes, né? Então a gente tem que filtrar tudo pela Torá. Está em desacordo com a Torá? Não vale a pena ser estudado, não vale a pena ser visto. Está de acordo com a Torá? Não bate antagonicamente com a Torá? Então vamos ver, vamos examinar, vamos estudar, porque Torá, em primeiro lugar, e depois digo todo o Tanar e o Brit Hadashah, né? Esse é o nosso filtro, principalmente, né, que eu sempre falo, oração, jejum, busca do discernimento de espíritos, busca no Eterno, para que Ele revele a verdade. Eu oro muito, eu peço muito a Ele: Pai, me revela a verdade, me revela a verdade, me revela a verdade. Então nós vimos, né, que a Kabbalah deve ser estudada apenas por aqueles que conhecem profundamente a Torá, que já têm um conhecimento da Torá. Tudo deve ser filtrado pela Torá. Falamos sobre algumas obras importantes, né? Por exemplo, o Zohar, que é a espinha dorsal da Kabbalah, né?
E falamos sobre o Ein Sof, que é o eterno, né? E as três Gaonim, as manifestações. Falando que Gaonim é a mesma coisa que Kenumé, manifestações do eterno. E é muito interessante que fala aqui, de acordo com o Zohar, né, o eterno é chamado Ein Sof, infinito e ilimitado. Falamos das três naturezas, né? Falamos que o Zohar ensina que o homem não contempla diretamente o eterno, mas somente os raios de luz que dele emanam. Caso contrário, ele seria fulminado, ele não suportaria, né? E que o eterno se manifesta ao homem se valendo de conceitos terrenos. E o que a gente conhece do eterno é aquilo que ele revela a nós por meio do seu relacionamento conosco, por meio da natureza, por meio daquilo que a gente consegue perceber dele. É isso que a gente sabe dele. O que a gente não percebe pelos nossos sentidos, pela nossa espiritualidade dele, a gente realmente não sabe, não tem como saber, né? E aí falamos sobre a face grande, que é aquela parte dele que a gente não consegue perceber, e a face pequena, que é aquilo que ele revelou a nós. Isso o Zohar está falando, né? Que ele é o mestre do rosto resplandecente, e que o ancião de dias, ou seja, a face grande e a face pequena, são são errad, né? O Zohar fala o seguinte, que o eterno é o centro de toda a perfeição, essa imagem na qual estão contidas todas as outras imagens, a imagem que pode ser vista por toda parte, em toda forma. Mas o que vemos é tão somente o que nós mesmos temos esboçado a partir das reproduções com as quais estamos familiarizados. Ninguém pode ver a imagem autêntica e real do eterno, porque ela está além da nossa capacidade de pensamento, de absorção, etc. E a reprodução que é mais semelhante ao eterno é o homem, dentre tudo aquilo que ele quis e quer nos revelar, né? O Zohar fala o seguinte: no mundo superior, os dois olhos formam e ele sempre será aberto. E aí agora nós vamos continuar falando sobre como a Kabbalah e como o Zohar nos revelam a natureza de Mashiach. Quem já assistiu alguma dessas aulas aí? Oi? Perguntar quem já assistiu alguma das outras aulas. Essa é a sexta, né? Sexta ou sétima? Agora é a sétima aula. Agora é a aula 7. Embaixo. A Kabbalah, ela se refere ao eterno, alegoricamente, né? Lembra que a gente falou de alegorias, a gente falou que a Kabbalah é muito simbólica e que a gente não pode confundir símbolo com realidade. A gente precisa compreender isso, né? Mas a Kabbalah, ela se refere ao eterno como pai, mãe e filho. Na verdade, o Tanar chama o Yod-Heh-Vav de pai. Lá em Jeremias 31:9, nós vemos o seguinte: virão com choro, com súplicas os levarei, guiá-lo-ei ao ribeiro de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel. O Eterno se revela como pai através dos profetas do Tanar. Lá em Isaías, Yeshayahu 63:16, ele também fala: tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não reconhece, tu, Senhor, és nosso pai, nosso redentor, desde a antiguidade é o seu nome. Lá em Isaías 64:8 também fala o seguinte: contudo, Senhor, tu és o nosso pai. Então o Eterno se revela a nós como pai através das Escrituras. Mas o Tanar também chama o Eterno de mãe. Tá lá, ó. Lá em Isaías 49:15 está escrito assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo,
ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. O Eterno se compara a uma mãe que amamenta. E lá em Isaías 66:13, ele também fala o seguinte: assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei, e em Jerusalém vocês serão consolados. Então o Eterno se revela como mãe também. Mas o Tanar também se refere ao filho. Está lá, filho, está assim, Provérbios 34. E agora é importante prestar bastante atenção em relação a esses versículos, tá? Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos, seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu as extremidades da terra? Qual é seu nome? Está falando do Pai. E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Provérbio de Salomão. Olha quantos anos antes da vinda de Yeshua, quantas centenas de anos antes da vinda de Yeshua. Salmos 2:2, Davi fala o seguinte: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Davi, então, ele foi um profeta altamente messiânico nos seus salmos. Salmo 2:7 fala o seguinte também: proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E 2:12, beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos que confiam. Então, metaforicamente, os Netzarim se valeram da ideia de pai, que é Elohim, o filho, que é Yeshua, e o Espírito Santo, Ruach, que inclusive, Ruach é uma palavra feminina em hebraico. Então, na verdade, não são três deuses, mas uma manifestação do mesmo Eterno. Né? É muito interessante isso, né? O Zohar fala algo muito interessante. Ele afirma o seguinte: o Eterno se manifesta simbolicamente, alegoricamente, como pai, mãe ou filho. Shalom Rayá, Shalom Marlon, Shalom Daniel, Shalom Ângela, Rosário, Shalom a todos vocês, obrigada por estar com a gente. Qualquer dúvida, coloca aqui, se o som ficar ruim, qualquer coisa, porque é o nosso canal de comunicação com vocês, é aqui, tá? A Gabriela está aqui comigo acompanhando, tem sido de grande ajuda. Então vamos lá. O Zohar afirma que o Eterno se manifesta como pai, como mãe e como filho. Olha o que ele fala aqui. Outra vez temos macho e fêmea. Sabedoria é o pai, inteligência é a mãe. Está falando de Hormá, Biná. Esses são os dois pratos da balança. Por causa deles, tudo se manifesta na forma de macho e fêmea. Sem a sabedoria não haveria começo, já que a sabedoria é o pai dos pais, a origem de todas as coisas. Dessa união, a fé nasce e se espalha no mundo. Assim, Biná, inteligência, é realmente Ben-Yah, filho do Eterno, o qual é a perfeição de tudo o que existe. Quando o pai, a mãe e o filho, que a misericórdia recebe, estão juntos, há a síntese perfeita. Gente, isso está no Zohar, judaísmo tradicional, nada a ver com o judaísmo messiânico. Ruach HaKodesh, eu sempre falo isso, né? É uma expressão feminina. E no manuscrito hebraico que se chama Besorah HaIvrim, Evangelho de acordo com os hebreus, não é o livro dos hebreus do Brit Hadashah, tá? É um outro manuscrito. Yeshua chama Ruach HaKodesh metaforicamente de mãe, dizendo que ela o levou ao deserto para ser tentado por Hassatan. Quem quiser esse manuscrito, depois entre em contato comigo que eu passo para vocês, tá? Está lá no capítulo 4, versículo 1. Então, o que acontece? No Zohar e no Brit Hadashah existe essa simbologia, essa alegoria do pai, mãe e filho. Nada a ver com Maria, mãe de Yeshua. Tá? Então, o Eterno se manifesta como pai, mãe e filho no Zohar. E no Brit Hadashah, ele se manifesta também pai, Ruach HaKodesh, que seria a mãe, e o filho, Yeshua. Olha, é impressionante como existe um paralelo. Né? Duas observações importantes.
O eterno não tem sexo. São figuras simplesmente metafóricas. Então, por exemplo, né, a gente tem essa questão do antropomorfismo. Ou seja, para que nós possamos compreender o eterno, nós colocamos nele, as escrituras colocam nele características humanas. Faz-me ver o seu rosto, como Moshe pediu, né? Por exemplo, o braço do eterno se revelou, as mãos do eterno, né? Os olhos do eterno veem todas as coisas, param sobre toda a terra, né? Então, o que acontece? O homem, para que ele possa compreender um pouco do eterno, o eterno se revela ao ser humano com antropomorfismo, com características humanas. Por exemplo, né, lá em Jonas, o eterno se arrepende do mal. O eterno não se arrepende, porque ele é onisciente, ele sabe o futuro, então não tem como ele se arrepender. Mas quando o eterno, em função da mudança humana, do arrependimento humano, os decretos são mudados, o homem descreve isso como arrependimento, se arrepende do mal. Quer dizer isso, ele não estava abençoando e ele passa a abençoar. Então é muito importante a gente entender isso. Por exemplo, quando Yeshua chama Elohim de pai, ele não está querendo dizer que o eterno é do sexo masculino, mas ele tenta expressar a natureza infinita do eterno como pai, como um pai amoroso, misericordioso, como aquele que criou, como gerador. Quando a gente fala também no aspecto feminino do eterno, como o amor do eterno, né? Assim como a mãe que amamenta não esquece seu filho, eu não me esquecerei, não quer dizer que o eterno é do sexo feminino. O pensamento pagão pensa assim, o pensamento judaico reconhece que esses aspectos do eterno são aspectos simbólicos. Já o pensamento pagão, o pensamento grego, né, cria um panteão de deuses com identidade sexual. Então é muito importante a gente entender que é um simbolismo. O Zohar e o Brit Hadashah não pregam a doutrina da Trindade, porquanto eles veem, visualizam Pai, Filho e Ruach como meras emanações, manifestações de um só, Yud Heh Vav Heh, e não como três pessoas diferentes. É muito importante a gente entender isso. O Eterno se manifesta como Pai, o Ein Sof, Mãe, Ruach HaKodesh, e Filho, Yeshua Mashiach. Mas é interessante que no Shema a gente tem uma pista também dessa questão do eterno ser um e se manifestar de três maneiras. O Shema, o que é o Shema, para quem não sabe, acho que todos vocês devem saber, né? O pessoal que está aí, todo mundo sabe. O Shema é uma oração maravilhosa que é feita por todo judeu religioso 2 vezes por dia. Está lá no próprio Shema. Ouve Israel, o eterno, nosso Deus, o eterno é um. O Shema está lá em Deuteronômio 6, 4. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E amarás o eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo. E as ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás a respeito das mesmas, quando te deitares e quando te levantares. Serão por sinais na tua mão e por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse quando te deitares e quando te levantares, e falarás a respeito das mesmas quando te deitares e quando te levantares, foi o que deu origem à tradição, muito boa por sinal, da gente falar o Shema, orar o Shema 2 vezes ao dia, de manhã à noite, começando à noite, né? Porque o dia judaico começa ao pôr do sol. Por isso a gente faz a cerimônia de Havdalah ao pôr do sol, por isso a gente faz a cerimônia do recebimento do Shabat ao pôr do sol. Por que o pôr do sol? Porque a virada do dia. Porque a gente está bem pertinho disso, né? Bereshit, lá em Gênesis, quando
Moshe relata a criação da terra, né? O primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ele fala assim: e foi tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã. Então o dia começa pela tarde. Que é muito mais lógico, né? Um dia começa quando existe uma diferença, né? O claro se transforma em escuro. Você mudar o dia meia-noite, na verdade, é um negócio que não tem muita lógica, né? No meio da noite, assim, não tem uma diferença física. É muito mais lógico muito mais lógica a mudança de dia judaica do que a gregoriana. Mas tudo bem. Então, o dia começa assim que o sol se põe. Então, tarde e manhã. Né? Então, a gente ora o Shema à noite, que é o começo do dia, e de manhã, que já é o meio do dia, e não o começo do dia, como a gente pensa. Espero que vocês tenham entendido, entenderam? Então, por causa do que está no próprio Shema. Mas o Shema, ele é muito profundo, porque ele fala o quê? Qual o maior mandamento? O próprio Yeshua falou isso: amar o Eterno de todo o coração, de toda a força, de todo o poder. Aí está o segredo. Mas o Shema esconde um outro segredo. Olha o que fala: ouve Israel, Yahvé, o Yud Revavê, nosso Elohim. O Yud Revavê é Errad. E esse quer dizer também inteiro. E quando é que o Eterno vai ser inteiro, íntegro? Quando nós reconhecermos que o Eterno se manifesta, pelo menos como Pai, Ruach HaKodesh e Mashiach. É muito interessante isso, né? Mas nessa frase nós vemos, olha só, essa profissão de fé do judaísmo. Nós vemos Yud Revavê é nosso Elohim, Yud Revavê é Zoa, quando comenta o Shema, ele revela um mistério. O nome do Eterno é revelado 3 vezes em um curto espaço. Olha só que coisa interessante. E aí o próprio Zohar questiona: se o Eterno é por que ele é citado 3 vezes? O Eterno é ou é 3? E aí o próprio Zohar, gente, olha só que coisa, tá? O próprio Zohar revela o seguinte: o Eterno é mas revela por 3 Gaunim, que são essências, naturezas, substâncias, manifestações. Olha só que interessante, no Zohar. A forma prescrita da oração diária do Shema é para ser entendida e para ser percebida. Essa oração diária é uma das passagens concernentes à unidade, o que é ensinado pelas Escrituras. Lá em Devarim a gente vê primeiro Yud Revavê, depois Elohim, e depois Eloheinu, né? Nosso Elohim, e depois Yud Revavê. E os 3 formam Mas como esses 3 nomes podem ser Será que é porque nós chamamos de Como esses 3 são somente pode ser conhecido por meio da revelação do Espírito Santo e com olhos fechados. Está no Zohar. No contexto do Zohar, os 3 nomes são 3 substâncias, são 3 essências e são 3 emanações. Olha só que coisa. É muito interessante isso, né? Tá no Zohar, gente. Tá lá no volume 2, página 43, Amsterdam Edition. Olha só, olha isso. Esse é o mistério da voz. A voz que é ouvida apenas como um som. E são 3 Gaunim, manifestações, essências, substâncias. Fogo, ar e água. E todos esses são no mistério da voz. E também aqui, Yud Revavê, Eloheinu, Yud Revavê são 3 Gaunim que são E essa é a voz do ato
de um filho do homem em proclamar a unidade. E para que ele veja a unidade do todo, do Ein Sof, o ser infinito, para o fim do todo, por causa da voz em que é feito. Esses são três que são um. E essa é a profissão diária, a recitação do Shema, né? Da unidade que é revelada no mistério do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh. E há muitos Gaonim que são uma unidade, todas elas são verdadeiras. O que um faz, o outro faz. E aquilo que um faz, o outro faz. O Zohar é um livro que não tem nada de cristão. O Zohar é a espinha dorsal da Kabbalah judaica. Olha só que coisa impressionante, que coisa maravilhosa, como o próprio Zohar revela a existência de três emanações de um. E a palavra Gaonim, o que é? A palavra Gaonim, na verdade, é sinônima de que no meio plural de que no mar. E pode ser traduzida como essência, natureza, substância ou manifestação. Aí o Zohar fala, três Gaonim que são um. Ou seja, o Eterno é um, mas se revela por meio de três naturezas. No Zohar fala assim também, o que um faz, o outro faz. E aquilo que um faz, o outro faz. E o que isso significa? É muito interessante isso, né? Ele fala o seguinte, tem o rabino, né, Menachem Hakanatz, ele fala sobre isso de uma maneira muito interessante. Ele fala, isso é o desejo de que o Eterno não seja separado. As três Gaonim estão unidos no Senhor. Embora os atributos estejam falando no plural, qualquer dos atributos está em um e também no outro. Olha só. Teve um outro rabino, o rabino Tzvi Nassi, que falou o seguinte, aquilo que um faz, o outro faz, o que é evidente na unidade que eles formam e que não pode haver nenhuma diferença de vontade ou propósito entre eles. Tudo que Yeshua falava, né? O filho fala do que ouve do pai, ele não faz nada por ele mesmo. Olha que coisa. No judaísmo antigo, nós temos a ideia da tríplice natureza do Eterno. Olha só. O rabino Menachem Hakanatz fala o seguinte, lá em Terrilim, lá em Salmos, tá? Salmos 146, de 1 a 3. Deem graças ao Yod-Heh-Vaveh porque ele é bom. Em seguida, deem graças ao Elohim dos Elohim. E depois, deem graças ao Senhor dos Senhores. Ó, Yod-Heh-Vaveh, Elohim dos Elohim, Senhor dos Senhores. Ele alude aos três nomes de Elohim por causa das três naturezas de Elohim. Olha quantas confirmações, quantos segredos revelados, tanto no próprio Tanar, né, nos Terrilim, nos Salmos, como no Zohar. Então, gente, conclusão. A antiga tradução oral judaica, ela, o tempo todo, ela vê o Eterno com três essências. E isso foi reafirmado pelos nazarenos, né, pelos seguidores do caminho, pelos primeiros seguidores de Yeshua, quando eles ensinavam que havia apenas um Yod-Heh-Vaveh, que se manifestava em três naturezas, o Pai, o Filho e o Ruach HaKodesh. E isso não é absolutamente Concílio de Nicéia, isso é muito anterior ao Concílio de Nicéia, isso é profundamente judaico. A gente está falando de Salmos, gente. É impressionante isso, né? A gente está falando de Salmos. Gente, comenta aí. Comenta aí que eu amo comentário. Comenta aí, Gabriela, também, por favor. Tá? Pode comentar, não. Comenta falando mesmo, que eles ouvem aqui. Pode comentar falando. O celular dela acabou a bateria. Agora, olha só o Salmo 110, o que ele nos revela. Yud-Heh-Vaveh diz ao meu Senhor, senta-te na minha mão direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado, né, um escabelo que eles falam também, um estrado para teus pés.
Yud Revavê, pela tua mão direita, despedaçará os reis no dia da sua ira. As 3 emanações do Eterno também são chamadas de 3 degraus. Olha só. Venha e veja o mistério da palavra Yud Revavê. Há 3 degraus, cada um existente por si. Apesar disso, eles são um e tão unidos que não se pode separar um do outro. Tá no Zohar, gente, judaico. Olha só, volume 3, página 65, Amsterdam Edition. Vou reler para vocês, é muito claro. 3 degraus, cada um existente por si. Apesar disso, os 3 são um e tão unidos que não se pode separar um do outro. Quando a gente pensa nisso, gente, é muito maravilhoso. É algo que realmente é incompreensível para a mente humana, mas que os nossos sábios da antiguidade, já estou falando nossos sábios de novo, né? Os nossos sábios da antiguidade viam isso de forma clara, porque eles viam isso pelo Ruach HaKodesh e não segundo uma ótica matemática, cartesiana, como nós fomos acostumados nas escolas pagãs, né? Nas escolas seculares a estudar. Oi? Revelação. É por revelação. E é muito interessante porque quando a gente, e eu falo muito isso em relação ao judaísmo nazareno, ao judaísmo messiânico, por que é tão importante você estudar as coisas dentro do seu contexto? Porque a gente entende a mente e a alma daquele momento. E aí a gente consegue se aprofundar. A mente de Davi, a mente do povo na época de Davi era muito diferente da nossa mente hoje. A mente do povo na época de Yeshua era muito diferente da mente e do conhecimento que a gente tem hoje. Hoje em dia a gente tem muito conhecimento técnico, mas a gente perdeu muito conhecimento espiritual. O povo naquela época vivia para estudar as escrituras, e é muito importante a gente dizer que escrituras naquela época era o Tanar. E era só, né? Era o Tanar. Não existia o Brit Hadashah ainda. Então, muitas vezes a gente mistura as coisas e querendo, por até oposição, porque muitos de nós viemos da igreja evangélica, por oposição à igreja evangélica, por oposição à igreja católica, a gente demoniza a igreja evangélica, demoniza a igreja católica, atribui tudo ao concílio de Nicéia e não para pensar e para examinar de verdade. Perde alianças. Entendeu? E aí erra tremendamente, erra de um modo muito triste. Então vamos lá, a gente está falando, gente, de Salmo, a gente não está falando de Brit Hadashah. A gente está falando do Salmo 110 e a gente está falando de Zohar, a gente está falando de rabinos ortodoxos não messiânicos, tá? Então vamos lá. Olha só que coisa interessante. O rabino ortodoxo Svinassi, né, que mais tarde passou a crer em Yeshua HaMashiach, ele escreveu sobre os 3 degraus descritos no Zohar. Os 3 degraus devem ser entendidos como 3 distintas naturezas de Elohim. Os 3 degraus de Elohim são 3 naturezas unidas em uma. E o Zohar explica então, olha só, ele explica o sentido dos 3 degraus. Ele fala o seguinte, lá em Provérbios 4:18, ele fala assim, que o caminho do justo é uma luz brilhante. E sobre esse relato está escrito, então tu terás prazer no Senhor. Quem é esse caminho do qual todos os caminhos derivam sua luz e sobre o qual as luzes menores dependem? Esse é o ancião, o Yud Revavê, a causa de todas as causas. Esse é o Pai. Tudo que é luz recebe luz dele e é feito brilhar por meio dele. E ele é a altíssima e secreta luz que não se pode conhecer. O Eterno está além do nosso conhecimento. Ele está além do que nossos sentidos, que a nossa inteligência pode captar. E por isso ele se revela por meio de Mashiach, e por isso ele se revela por meio do Filho, por isso ele se revela por meio do Ruach HaKodesh.
pontos de contato, conexão entre aquele que é muito mais, vai muito mais além do que a gente pode conceber, é nós. Ou seja, a face pequena, aquela que se volta para nós. O ancião, ele é revelado com 3 cabeças que estão unidas em uma. E essa cabeça é exaltada 3 vezes. O ancião, que é o Pai, é descrito com 3 naturezas. Isso é porque todas as outras luzes que emanam dele, que emanam dele, estão incluídas nas 3 naturezas. O ancião é descrito como sendo 2. Ele é a coroa que é exaltada sobre todas. O chefe do chefe, o tão exaltado, ele não pode ser conhecido perfeitamente. Assim, as outras luzes são 2 que completam um. O ancião santo é descrito em pleno como um, e ele é um, certamente é um. E assim são as outras luzes unidas e glorificadas em um, porque elas são um. Zoa, volume 3, página 288, Amsterdam Edition. 3 em 1, o Zoa. Mas as 3 emanações do Eterno, elas são também chamadas dos 3 degraus ou 3 gaurim. Olha só que coisa interessante. Daniel falou aqui, não há nada de natural, e sim de sobrenatural. Coisas grandiosas que a nossa mente humana não pode alcançar. Baruch Hashem, Adonai Yeshua HaMashiach, Meler dos Melachim. É verdade, é verdade. A gente não consegue captar isso com a nossa mente cartesiana, com a nossa mente técnica. A gente consegue captar isso pelo Espírito. E é debaixo de oração, de jejum, de respeito, de clamor ao Eterno, que a gente tem que buscar, estudar e entender. Eu sempre falo aqui de dar conhecimento pelo conhecimento, mero conhecimento intelectual. A própria Kabbalah diz que pode ser uma coisa positiva se estiver ligado a Rohma Binah, sabedoria e entendimento. Ou seja, se estiver ligado a Keter, se estiver ligado ao Eterno, se estiver ligado à instrução do Espírito Santo do HaKodesh. Mas se estiver desligado disso, se for o conhecimento pelo conhecimento puro e simples, se torna algo extremamente negativo, algo a serviço de Hassatan. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas olha só que coisa interessante. Lá no Salmo 110 está escrito assim: já li o Salmo 110, mas eu vou ler de novo. Senta-te na minha mão direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. O Yod-Heh-Vav, pela tua mão direita, despedaçará os reis no dia de sua ira. O que o Midrash fala sobre isso? Olha só que coisa interessante. Midrash, comentário judaico, não messiânico, comentário judaico, tá? Ao Tanakh. Esse salmo, o próprio Midrash judaico diz que esse salmo se refere ao Mashiach. Olha só. É o Midrash Terrilim sobre o Salmo 110, 1. Fala o seguinte: Yahvé, o Yod-Heh-Vav, diz ao meu Senhor: senta-te à minha mão direita. Isso é dito para Mashiach, e em misericórdia o trono será estabelecido. Esse mesmo salmo, o Zoa comenta também, fala o seguinte: o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, o degrau superior, Yod-Heh-Vav, disse para o degrau debaixo dele, Yod-Heh-Vav também: senta-te à minha direita. Olha só que coisa, né? A expressão meu Senhor, no Salmo 110, é uma menção a Mashiach, chamado pelo Zohar de degrau debaixo, sendo que o Zohar considera cada degrau como sendo uma emanação do Eterno. Então, vira óbvio, o degrau é uma manifestação do Eterno. O Mashiach é o segundo degrau. Então, Mashiach é uma das 3 emanações do Eterno, já que esse possui 3 manifestações, 3 essências e 3 naturezas. Muito interessante, né?
Os três degraus do Brit Hadashah. Aí a gente vai fazer um paralelo com o Brit Hadashah, tá? Então, eles estão lá, no Brit Hadashah também. Zoa, são 3 Gaonim, ou 3 Kenumê. E todos esses são Zoa, volume 2, página 43, Amsterdam Edition. Eu não tenho essa edição, eu gostaria muito de ter, né? Mas quem escreveu isso foi Tzadok Ben Derer, pesquisado, ele tem a fonte, ele cita a fonte, né? Não é algo jogado no ar, é algo que vocês podem acreditar. Eu tenho outra edição aqui, a edição do Zohar que a gente tem aqui é uma edição diferente. Vou mostrar para vocês depois, na outra aula. Esse conceito aparece na Brit Hadashah, uma vez que Yohanan falou expressamente sobre a Kenumá do pai e a Kenumá do filho. E aí é muito importante dizer que Kenumá, a gente fez na aula 2, se você não tiver assistido a aula 2, entre em contato comigo, me pede que eu te passo a aula 2, ou se você for rolando para baixo, né? Se for rolando para baixo na nossa página do Face, você vai encontrar a aula 2, né? Porque ela está na nossa linha do tempo. E também está no YouTube. A aula 2 está no YouTube da congregação. Está separado as aulas lá, então está no YouTube da congregação, tá? Kehilat Sur Israel, você vai achar a aula 2. Aliás, você vai achar todas as aulas, você pode acompanhar desde a primeira aula. E se você quiser também os PowerPoints, a gente pode mandar para você, só você pedir, tá? Entre em contato com a gente e pede. Então vamos lá. Como é no Brit Hadashah? Yohanan falou explicitamente sobre a manifestação do pai e a manifestação do filho. Assim, os 3 Gaonim do Zohar equivalem aos 3 Kenumê do Brit Hadashah. Está lá em João 5:26 e nós temos nos baseado na Peshitta. Por que na Peshitta? Porque a Peshitta é um documento anterior ao Concílio de Nicéia e foi mantido original. Então, também tem uma aula sobre a Peshitta, explicando o que é Peshitta, tá? Então, não tem como dizer que ela foi maculada por Concílio de Nicéia, maculada pela Igreja Católica, etc. E lá está bem claro, fala o seguinte: tal como o Pai tem vida em sua Kenumá, em sua manifestação, da mesma forma deu ao Filho vida em sua Kenumá. Yohanan 5:26. As 3 Gaonim do Eterno também constam na Brit Hadashah da seguinte maneira. Não, desculpa, essa daqui já foi. Então, o que acontece? As 3 Gaonim são confirmadas no Brit Hadashah. No Salmo 110:5, o que aconteceu foi o seguinte: alguns maçoretas substituíram o nome Yud-Heh-Vav-Heh por Adonai, mas no Taná em aramaico está lá o nome Mariá, que é a tradução do Yud-Heh-Vav-Heh para o aramaico. A gente já viu isso, né? Mar-Yá. E aí a gente pode ver que no mar e que no me. Então o que acontece? Nós temos a Kenumá do pai, que é uma, a Kenumá do filho, que é outra. E aí a gente tem também a Kenumá do Ruach HaKodesh. E aí nós temos as 3 Kenumê ou Gaonim, que se refere ao pai, ao filho e a Ruach, ou a mãe, isso de modo simbólico, tá? Então o que acontece? Que as pessoas que estão acostumadas ao mistério da Torá, eles podem surpreender, né, do Eterno ser tratado de forma feminina, com um aspecto feminino. Mas essa concepção é totalmente bíblica. Totalmente bíblica. Então, olha só que coisa interessante, né? A Torá nos fala que Elohim é eterno, está lá em Deuteronômio 33:27. Então, o que acontece? O Pai, né, Elohim sendo eterno, ele foi criado fora do tempo,
antes da criação do tempo, antes da criação do espaço e antes da criação da matéria, né? E ele é chamado como Ein Sof, sem fim, sem definição, que não pode ser definido, não pode ser compreendido pelas mentes limitadas do ser humano. É muito importante a gente entender isso. É muito importante a gente entender que ele não pode ser definido. Quando a gente vê, por exemplo, quando ele se revelou a Moshe perguntou: qual é o seu nome? Ele falou o quê? Ehyeh, Asher, Ehyeh. Serei o que serei, sou aquilo que você precisar na hora que você precisar. O Eterno não quis se definir por um nome, porque não dá para defini-lo por um nome, porque ele é limitado em todas as coisas. É muito importante a gente entender isso. É muito importante a gente entender esse conceito. Como eu vou falar para vocês? O conceito de que o Eterno permeia todas as coisas. O Eterno está no infinito, Ele é o infinito, Ele permeia todas as coisas, Ele permeia tudo aquilo que existe. Mas quando Ele criou o universo material regido pela matéria, pelo tempo, pelo espaço, na verdade, Ele criou uma bolha dentro dele, em que Ele não permeia tudo de maneira completa, mas apenas raios da luz dele. Ele se autolimitou para que pudesse haver bem e mal, luz, escuridão, alegria, tristeza, para que pudesse haver essa dualidade e para que a gente pudesse escolher, que a gente pudesse ter o livre-arbítrio, para que a gente pudesse cumprir com o propósito para o qual a gente veio nessa terra, de voltar para Ele, de reconhecer que Ele é o fim, a finalidade, a solução, Ele é tudo para nós. E voluntariamente escolhermos nos voltar para Ele, interagir com Ele e voltar para Ele. Mas o que acontece? Pelo fato de nós não conseguirmos captar o Eterno, as Escrituras usam expressões limitadas para descrevê-lo. Como eu já falei, Pai, Mãe, Senhor, Filho, né? Então, o Eterno, é muito importante entender isso. Ele é alegoricamente, simbolicamente tratado como sendo três. É a mesma coisa que você achar que ele é três, é a mesma coisa que você achar que ele é homem ou que ele é mulher. É muito importante entender esse paralelo. É muito importante entender a coisa do arquétipo, do simbolismo. Porque você entender que o Eterno é três pessoas, é a mesma coisa que você entender que o Eterno pode ser macho do sexo masculino ou fêmea do sexo feminino. Ou que ele é apenas pai e não é mãe. Entendeu? Então, entender que o Eterno é literalmente homem e mulher é algo que está relacionado a uma visão pagã, a uma visão grega, que via os deuses do panteão como deuses masculinos, femininos, que se relacionavam entre eles, entendeu? E não é uma visão judaica. Então, entender o Eterno como pai, mãe e filho é uma visão alegórica. Então, vamos lá. Continuando aqui. É interessante que nos manuscritos em aramaico da Brit Hadashah, Ruach HaKodesh, a gente falou do pai, da mãe e do filho, agora vamos falar do Ruach HaKodesh especificamente, tá? Que é considerado como mãe. Ele aparece em adjetivos ora no masculino e ora no feminino. Inclusive ela é chamada de ela. Olha só. Várias igrejas orientais que preservaram os manuscritos aramaicos, a Peshitta do Novo Testamento, consideram o Espírito Santo como uma manifestação feminina. Olha que coisa, né? Então, vou citar alguns exemplos de quando ele veio no masculino e exemplos de quando ele veio citado no feminino. Quando vier o Consolador, Yarnan 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai os hei de enviar,
aquele Ruach, Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, no masculino. E no feminino, Ruach do feminino. E ela, está lá em Romanos 8,16. E ela, a Ruach, testifica em nossos espíritos que nós somos filhos de Elohim. Lá em Marcos 1,10 fala o seguinte: assim que saiu da água, Yeshua viu o céu aberto e a Ruach descendo sobre ele como uma pomba. Inclusive a pomba, né? Quando a gente pensa numa pomba, a gente pensa em algo feminino, a gente não pensa em algo masculino, né? Tem várias outras passagens, né? Essas passagens estão no livro. Quem quiser, o PDF do livro, ele foi liberado pelo autor, né? O Tzadok Ben-Derer. Fala com a gente, porque a gente envia o PDF. Né? Semana passada a gente enviou vários PDFs a pessoas que pediram. E aí, se você quiser, coloca aí no comentário, que aí a gente vai enviar para você, a gente vai entrar em contato e enviar para você o PDF desse livro aqui, ó. Tá? Que é a principal fonte do nosso curso e, a meu ver, é o livro mais fiel, completo e bem fundamentado, equilibrado do judaísmo nazareno messiânico. Explica praticamente tudo o que você precisa saber, tanto sobre o judaísmo, quanto sobre como viviam os nazarenos, né? O nome deles, judaísmo nazareno, o caminho de Yeshua e de seus Talmidim. Praticamente tudo, uma visão muito equilibrada, uma visão muito inteligente, uma visão muito imparcial, de busca da verdade realmente, né? Do que realmente aconteceu, de como realmente as coisas são, da autenticidade do Brit Hadashah, do que as Querrilot primitivas viveram, de como as coisas se desenvolveram, do que foi mudado no Concílio de Nicéia, do que não foi mudado no Concílio de Nicéia. A gente começou esse curso falando sobre a Elohut, a divindade do Mashiach, por ser uma questão polêmica, né? Por ser uma questão importante, porque ela lida com a autenticidade do Brit Hadashah. E eu acho que a questão da autenticidade do Brit Hadashah é uma questão crucial, é uma questão essencial. Porque se você realmente descobre que o Brit Hadashah, em sua essência, em seus principais conceitos, ele é verdadeiro, ele é autêntico, a sua fé pode se fundamentar nele. E essa é a realidade. Tem um estudo muito bom em vídeo feito pelo Tzadok Ben-Derer sobre a autenticidade do Brit Hadashah. E ele, depois de muito pesquisar, e ele é um erudito, ele não é um leigo, ele não é alguém que pega ele é um procurador da República, ele é uma pessoa treinada a descobrir provas. Tem gente que fala assim, mas você fala muito dele. Você fala, gente, eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque em 22 anos de judaísmo messiânico eu não encontrei ninguém tão bem fundamentado, tão equilibrado. E a gente vê muita coisa, né? Se você entrar na internet, você vê uma gama de teorias, né? Mas a questão crucial é a seguinte: fundamentação. E ele, por ser um advogado, por ser um procurador primeiro do Estado, pelo procurador da República, o trabalho dele é esse: é encontrar provas da verdade, que ele aplicou muito bem nessa questão espiritual, na questão da história da religião, na questão dos primeiros manuscritos, na questão da autenticidade. Então é um livro que eu recomendo para todo mundo, e a gente está fazendo esse estudo, gente. É um estudo que não vai ser um estudo curto, né? Porque tem muita matéria. Só esse livro aqui são mais de 600 páginas com material pesado. Isso eu vou mandar para vocês, tá? Vou entrar em contato com vocês no particular, e aí eu vou mandar para todo mundo que pediu, eu vou mandar, fica tranquilo que eu vou mandar, tá? Então isso aqui, gente, não é leite, isso aqui é uma feijoada caché, tá? É estudo. E vegetariana. Uma feijoada vegetariana. Mas é um estudo assim
muito profundo e bem fundamentado, porque ele não somente fala, é assim porque na época era assim, não, é assim porque está em tal livro, em tal manuscrito, de tal data, de tal autenticidade, escrito por tal pessoa. Então não são simplesmente conceitos jogados ao vento. E desses 22 anos eu não vi ninguém, até hoje, fundamentar dessa forma, com essa coerência e com esse equilíbrio. E é o que eu falo para todo mundo, gente, muito cuidado com o que você vê na internet. Filtra pela Torá, filtra pelo Tanar, filtra pelo Brit Hadashah, estuda realmente pedindo ao Eterno que guie, com jejum, com oração, pedindo a Ele que revele a verdade, porque Ele é a verdade. E com certeza Ele vai te guiar a toda a verdade. Não aceita nem o que eu te falo de forma totalmente aberta. Não, questione isso. Questione com o Eterno, prova e filtra para você ver aonde está a verdade. Então, infelizmente por aí a gente vê pessoas atribuindo tudo ao Concílio de Nicéia, e a verdade não é essa. Esse livro aqui trabalha com documentos e conceitos anteriores ao Concílio de Nicéia, alguns posteriores também, mas anteriores ao Concílio de Nicéia, e também com documentos não messiânicos do judaísmo tradicional, para fundamentar isso no judaísmo tradicional, para não haver suspeita de parcialidade. Existe uma preocupação nesse livro com a imparcialidade total em relação à verdade, uma busca imparcial da verdade. E isso é algo muito importante, né? Porque, na verdade, eu acho que isso aí é tudo, né? É como ele diz aqui mesmo no começo, existem mais de 2.000 religiões que dizem se basear na Bíblia e que falam coisas diferentes. Então, é muito importante a gente se lembrar disso. Mas vamos lá. Ruach feminina como pomba. Tá? E tem outras passagens também que eu não vou citar agora, porque seria muito longo, a gente tem 4 minutos para gravar, seria muito longo, mas flexões no feminino, João 1,32, Romanos 8,9, 1 Coríntios 3,16, 1 Timóteo 4,1, no PDF você vai ter tudo isso, você pode ir lá e conferir. Tá? Então, a manifestação do Eterno, a figura de mãe que consola, ela equivale ao conceito feminino do Ruach HaKodesh, do Brit Hadashah. O que quer dizer isso? Ruach HaKodesh é o Eterno. Quando o Ruach HaKodesh fala, né? Vocês podem ver no Tanar, quando o Ruach HaKodesh fala através dos profetas, né? Que o próprio Tanar fala, cheio do Ruach HaKodesh, o profeta falou. Ele não fala assim, eu sou o Ruach, o Eterno. Falei assim, não, ele fala como o Eterno. Então, o Eterno, o Ruach HaKodesh, é uma kenumá, uma manifestação do Eterno. E aí, se vocês forem nas aulas anteriores, vocês vão ver o seguinte, que, acho que é a aula 2, os evangelhos foram escritos, as Bessorot, Boas Novas, foram escritas originalmente em aramaico e depois traduzidas para o grego. E a Peshita, ela é o que nos ficou desse evangelho em aramaico. Então, em hebraico, né? E aí o que acontece? Existe um testemunho no evangelho dos nazarenos em hebraico, que foi diretamente dado a Jerônimo, que ele falou que na passagem acima foi o próprio Ruach HaKodesh que falou com Yeshua, quando desceu como pomba, falou, tu és meu filho amado. E aí na versão daquele manuscrito fala o seguinte, ela, Ruach HaKodesh, é a mãe que chama Yeshua de filho. Olha que coisa. Muda todo o sentido da frase, né? Mas muda tudo. Mãe falando, e não muda tudo nada. Muda e não muda. Exatamente. Muda e não muda. E aí a gente vê o HaKodesh como um aspecto feminino. Você consegue do Eterno. enxergar o Eterno de uma forma mais completa. Exatamente. A gente enxerga de uma forma mais completa, não parcial. O Eterno é macho. Limitado. Não, o Eterno
é ilimitado, ele está acima disso, ele está acima do conceito sexual, né? Mas aí fala o seguinte, é muito importante a gente entender o seguinte: o Ruach HaKodesh não é uma força impessoal, não é um fogo, simplesmente um fogo que desce sobre as nossas cabeças. O que está relatado lá em Atos 2, né, como as chamas de fogo sobre a nossa cabeça, também é algo simbólico. O Ruach HaKodesh é o eterno. Olha só que coisa interessante, lá em Isaías 61 está escrito assim: como o rebanho que desce ao vale, Aruach, o espírito do Yud-Heh-Vavê, deu-lhes descanso. Yeshayahu 63:14, assim conduziste teu povo para fazer a ti mesmo um nome glorioso. E aí fala da Aruach e fala do eterno, como se fosse a mesma pessoa, porque é a mesma pessoa, é apenas uma manifestação do eterno. Lá em 2 Samuel 23:2 fala o seguinte: Arua, o Espírito do Eterno, falou por mim, e sua palavra está na minha boca. Profeta falando pelo Espírito. Arua do Eterno está sobre mim, pois o Yud-Heh-Vavê ungiu-me para anunciar boas novas aos pobres. Ruach e Yud-Heh-Vavê como um só. Então, gente, está na hora. Então, gente, o que acontece? É muito importante a gente entender que é um só, errado. Mas errado não quer dizer apenas um, ele quer dizer inteiro, completo. E nós só vamos entender o eterno como completo quando nós entendermos que ele se manifesta como Pai, ilimitado, incompreensível, a face grande do eterno, e como Filho, Iruah, maneiras de ele se relacionar e se revelar a nós humanos na nossa limitação, a face pequena do eterno. Vou parar por aí hoje, gente, é muita coisa, é muito conceito, são conceitos profundos. Eu sugiro que vocês peguem, releiam o livro, né? A gente terminou, na verdade, a gente se adiantou mais um pouquinho, né? A gente terminou na página... Deixa eu ver aqui. A gente terminou na página 436, tá? Terminou na página 436. Não na 474 é uma outra menção que eu queria fazer, mas que eu acabei não fazendo. Terminamos na página 436 do livro. Dei uma relida nesse capítulo, porque esse capítulo é um capítulo muito importante e é um capítulo muito complexo, porque trata de conceitos fundamentais e profundamente espirituais, conceitos alegóricos, conceitos simbólicos, de uma argumentação e de um encadeamento de pensamentos. Ainda está no começo, vocês vão ver, tem muito mais coisa, é muito mais profundo. A gente está apenas nos fundamentos daquilo que a tradição judaica, né, pelos seus livros, tradição judaica antiga, comprova de que o Eterno é errado, e se manifesta como Pai, como Filho e como Ruach HaKodesh. Quero fazer uma oração para terminar. Quero fazer uma oração para terminar, pedindo ao Eterno que revele, lembrando a vocês, essa questão da Kabbalah muitas vezes é uma questão polêmica, né? Eu mesma tinha muito preconceito com a Kabbalah, muito, porque eu abomino todo esoterismo, toda mistura, eu abomino tudo aquilo que não esteja de acordo com a Torá, de acordo com o Brit Hadashah, de acordo com o Tanar, de acordo com as Escrituras. E um dia o Eterno me revelou fez cair um livro no meu colo, sem eu querer, por causa de trabalho. E aí eu comecei a entender o que era a Kabbalah judaica, a chamada Kabbalah pura, a Kabbalah filtrada pela Torá.
e ela realmente tem simbolismos e alegorias que nos permitem perceber, captar, adquirir muitas coisas que numa linguagem normal a gente não consegue. Então, não, absolutamente, eu não estou aqui advogando para qualquer tipo de misticismo, esoterismo que não seja a puramente judaica e em harmonia com a Torá, tá? Inclusive tudo aquilo que eu falei está aqui nesse livro de uma pessoa profundamente consciente, profundamente fiel ao Eterno e aos seus ensinamentos. Pai eterno, avino, nesse momento, nós queremos te pedir a tua revelação, a tua sabedoria, o teu entendimento, que tu possas fazer frutificar, florescer, frutificar, enraizar a tua vontade, a tua revelação na nossa vida, Pai. Te agradecemos porque tu te manifestas a nós de maneira que nós podemos conceber em tua infinita misericórdia. Te agradecemos, Pai, porque tu nos falas através dos teus profetas. Amém. E sobretudo te agradecemos, Pai, porque tu te manifestaste a nós por meio de Yeshua Mashiach, nos revelando o teu infinito amor e o teu perdão sem limite. Louvado seja o teu nome, Pai, porque tu não te limitaste, Senhor, a permanecer no céu, mas porque tu habitas o abatido e contrito de espírito para nos fortalecer, para nos iluminar, para nos ensinar, para nos guiar, para nos restaurar, para nos renovar, para nos alimentar. Amém. Com aquilo que tu és. Que tu possa, Senhor, nesse final de Shabat, estar nos abençoando e nos abençoar para uma boa semana cheia da tua presença, cheia da tua unção, cheia das tuas revelações e cheia do conhecimento de ti mesmo. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos, Beshem Yeshua Mashiach. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, gente. E até semana que vem nós continuamos com o nosso estudo sobre Mashiach.